17 de outubro de 2024, nesta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, quintou, sintam-se bem acolhidos, louvado seja Deus pela sua vida, sua história, sua família, uma alegria nos encontrarmos e hoje nós, antes de refletirmos a palavra de Deus, na primeira leitura que a igreja nos propõe, nós vamos meditar um pouquinho a vida de Santo Inácio de Antioquia. Confesso a vocês, meus queridos, de tantos santos, tantos exemplos, tantos testemunhos de fidelidade a Cristo, o santo que hoje a igreja celebra é Santo Inácio de Antioquia, mártir, né? Bispo, mártir da igreja. Esse santo me impressiona muito, né? É um dos que mais me impressionam com o seu testemunho, sobremaneira o testemunho dado diante dos últimos instantes de vida, né? Santo Inácio de Antioquia, ele viveu na transição do século I para o século II, né? Nasceu antes do ano 100 e morreu depois do ano 100. Né? As pessoas chamavam-no de Teóforo, né? Que significa, uma palavra grega que significa portador de Deus. Sua santidade era tão grande que as pessoas o chamavam de Teóforo, né? Portador de Deus, olha que bonito, né? Meus queridos, Inácio de Antioquia, aliás, recebeu esse codinome, Antioquia, porque foi bispo de Antioquia, na Síria. Não sei se vocês se recordam, conforme nos relata os Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Pedro, ele esteve em Antioquia, exerceu seu ministério e certamente conviveu com Inácio e certamente impôs suas mãos sobre Inácio, fazendo o bispo daquela igreja, antes de voltar para Roma para ser morto, né? São Pedro. E então nós celebramos hoje Inácio de Antioquia, um homem que conheceu os apóstolos, né? Aqueles que conheceram os apóstolos, nós os chamamos de subapóstolos, né? Ou nós temos a era apostólica, que é a era em que os apóstolos estavam vivos, e nós temos a era subapostólica, ou seja, aqueles homens, pastores que foram ordenados, que receberam a sucessão apostólica diretamente dos apóstolos, né? Dentre eles, Inácio de Antioquia, tá? Que conviveu, que conheceu os apóstolos. Então, Antioquia na Síria. Em Antioquia, os discípulos de Jesus, como nos diz o texto dos Atos dos Apóstolos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa palavra cristãos foi empregada aos discípulos de Jesus pela primeira vez nessa igreja de Antioquia, né? Inácio deu um testemunho de grande convicção na fé, de grande firmeza, de grande fortaleza, um homem bastante firme, convicto naquilo que acreditava, um grande exemplo para nós. E eu acho que o seu maior exemplo é o momento do seu martírio, né? Como bispo de Antioquia, Inácio viveu nessa transição do século I para o II. Ainda a igreja, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E Antioquia, aquela região de Antioquia, nessa época apostólica e pós-apostólica, pertencia ao território do Império Romano. Por isso, toda essa região, inclusive Antioquia, estava na jurisdição do Império. Então, deviam obediência ao imperador. O imperador dessa época era Trajano. E Trajano mandou, como muitos outros imperadores que o sucederam e que o antecederam, Trajano mandou matar todos os cristãos, né? Só que ele deu uma ordem: não matem os cristãos na localidade fora do centro do império. Então, para poder martirizar os cristãos, tinham que trazer todos eles para Roma e matá-los em Roma. Essa era a ordem de Trajano. Dentre os que foram presos por serem cristãos está o bispo, chefe da igreja, Santo Inácio. Então Inácio é preso e no caminho
rumo a Roma, ele escreve 7 cartas que nós podemos encontrar nas bibliotecas. Agora, minha gente, com a imprensa, louvado seja Deus, né? O avanço da imprensa, os tradutores, nós temos essas cartas todas traduzidas. Se você fica lendo livros de autoajuda, deixe de ler essas bobagens, sabe? E peguem os textos dos santos da igreja, leiam os textos, as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Vale a pena. São textos que nos ajudam a conhecer como era a igreja católica nas suas primícias. Olha, século I e II, nós temos acesso a esses textos. Sabe, minha gente, eu sempre digo, se os nossos irmãos separados, os nossos irmãos protestantes, se eles lessem esses textos dos santos dos primeiros séculos, eles deixariam de ser protestantes e voltariam para a igreja católica. Né? Dentre os textos magníficos que existem, vários, estão aí os de Santo Inácio de Antioquia, essas 7 cartas. Né? Na carta que ele escreve a Roma, ou melhor, aos romanos, aí está um testemunho belíssimo. Né? Na carta que ele escreve aos romanos, aliás, em todas as suas cartas, nós vemos essas cartas o quê? A constituição da igreja primitiva, como que a igreja era organizada, né? Nós vemos já nos textos de Inácio de Antioquia a figura da hierarquia da igreja, os bispos, os presbíteros, os diáconos, organizados numa certa hierarquia. Nós vemos também a menção da Eucaristia, a celebração litúrgica da Eucaristia na igreja primitiva. Olha, minha gente, a igreja católica é linda, né? Nós vemos também nos textos de Inácio de Antioquia, olha, século I para o II. Olha, ano 100 e pouco, minha gente, olha só. Inácio, ele menciona que a igreja de Roma preside todas as igrejas. Já está aí a figura teológica, a importância da figura teológica do Papa, né, que é bispo da diocese de Roma, sim, mas que preside na autoridade doutrinal todas as igrejas do mundo. Já está nessa carta, olha, século I, II. Eu fico impressionado, né? E também está a figura de Pedro como o príncipe, o chefe, o líder dos apóstolos, aquele que deve ser respeitado, né, como o vínculo de unidade da igreja que é una, que não é dividida, mas que é una. Muito bonito, muito bonito. Vale a pena ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia. E voltando a falar o que eu já tinha mencionado, quando ele escreve para a igreja de Roma, para os romanos, na carta que ele escreve para os romanos, ela vai aparecer nessas cartas a primeira vez a palavra igreja católica, né? Os protestantes dizem a igreja católica foi inventada por Constantino. Olha, Constantino vem 1 ou 2 séculos depois de Inácio de Antioquia. E já em Inácio de Antioquia está a palavra igreja católica. Olha como é a ignorância, né, minha gente? Os nossos irmãos protestantes às vezes são ignorantes. 2 século e pouco, 2 séculos antes de Constantino, já está aqui nos textos de Inácio de Antioquia a palavra igreja católica, né? E ele vai dizer assim aos irmãos romanos, né? Um texto que eu vou ler para vocês. Ele está a caminho de Roma, lembra que eu já disse, né? Ele vai estar a caminho de Roma para ser assassinado, para ser martirizado, tá? E ele pede para os romanos para a igreja de Roma, né, que o deixe morrer em paz. Olha só. Por quê? Porque ele é bispo, né, minha gente? Certamente a igreja lá de Roma ia dar um jeito de roubá-lo, vamos dizer assim, de sequestrá-lo e de tirá-lo do caminho do martírio. Por quê? Porque ele é bispo. Certamente iam dar um jeito de escondê-lo, de desviar o caminho, de enganar os guardas e escondê-lo e sumir com ele para que ele pudesse ser salvo e voltar a governar a igreja. Mas ele diz assim: deixe-me ir para Roma e morrer em paz. Olha o tamanho do amor que ele tem pela missão dele. Por quê? Porque ele percebeu que ele precisava isso. E se ele não tivesse honrado essa missão que a qual Deus o chamou, nós não tínhamos esses textos que ele está escrevendo. Nós não tínhamos esse belo testemunho. Não é verdade? E olha,
Eu vou ler o trechinho do texto, depois vocês pegam na internet e leem as 7 cartas, tá? Uma dica de pastor para vocês. Vou ler um trechinho do texto dele mesmo. Olha só o que ele diz. Eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Olha que forte isso. Ele está pedindo para que ninguém o impeça de cumprir a missão dele. E de fato, a igreja romana, os cristãos romanos vão se solidarizar, é claro que contra a vontade deles, né? Mas vão deixá-lo cumprir a missão dele. Ele vai chegar em Roma, imediatamente vai ser levado naquelas festas que eram chamadas de circo, né? No Coliseu, e onde os cristãos eram jogados para as feras, e era um evento de distração para a sociedade romana, pagã, né? E dentre tantos cristãos lançados para os leões comerem, para o divertimento da comunidade romana, ali foi lançado também Inácio de Antioquia. Por isso que na imagem, se você pegar Santo Inácio de Antioquia, você clicar lá no Google, imagem, você vai ver Inácio do lado de um leão, né? Sempre a imagem dele traz um leão. Por quê? Porque ele foi comido pelas feras. Morreu como mártir. Um exemplo, né, minha gente? Um exemplo daquele que enfrenta a cruz, enfrenta a vida, enfrenta o sofrimento. E às vezes nós ficamos rebatendo, birrentos, né, para poder chamar atenção e querendo fugir da vida, fugir da história, fugir da missão que Deus nos entrega. Né? É um exemplo fantástico para nós. E agora nós vamos meditar, meus queridos, o início da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente, que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós iniciamos hoje em comunhão com a igreja o início da carta de São Paulo aos Efésios, né? A carta de São Paulo aos Efésios não menciona efetivamente a cidade de Éfeso, quando no seu endereço protocolar, né? Certamente, ou provavelmente, era uma carta circular que era endereçada a várias comunidades dessa região da Ásia Menor, não necessariamente a Éfeso.
tá? Uma outra coisa interessante, eu já falei para vocês, é claro, minha gente, essas reflexões diárias, não tem como objetivo ser um curso, não é um curso. É uma reflexão que quer trazer uma mensagem para a nossa vida, né? Mas eu acabo fazendo apresentando um pouquinho de contributo, informação teológica para o crescimento de vocês, né? Mas o objetivo não é esse. O ideal é que vocês possam fazer um bom curso bíblico, né? Na paróquia de vocês, enfim, onde for apresentado ou possibilitado estudar, né? Para poder aprofundar um pouco mais o texto. Mas falar algumas informações importantes. Eu já falei para vocês. Tem as cartas chamadas cartas paulinas, né? Cartas endereçadas, vamos dizer assim. Nem todas as cartas, elas efetivamente foram escritas por Paulo, tá? Nós estávamos lendo a carta aos Gálatas e eu disse a carta aos Gálatas certamente foi escrita pelo apóstolo. Por quê? Porque traz algumas características dos textos de São Paulo, entendeu? Tem outras cartas que tem alguns elementos que até se contrapõem a essas cartas autênticas, vamos chamar assim. Dentre essas cartas que provavelmente não foram escritas por ele, está a carta aos Efésios, tá? Certamente foi escrita por uma comunidade que acabou convivendo com Paulo, ou que teve notícia de como ele era, né? Por quê? Tem elementos que parecem muito com ele, mas tem outros que não. E por isso que os exegetas eles vão classificar as cartas que são de Paulo, são autênticas ou não. Enfim, mas mesmo as que não são, continuaram com o nome, como se fosse ele. Carta de São Paulo aos Efésios, tudo bem. Para poder o quê? Para poder valorizar o texto, não é? Mas essa carta é bonita, não deixa de ser importante, mesmo que não tenha sido escrita por ele, tá? Ora, vamos voltar então. O comecinho da carta aos Efésios, é o que nós lemos hoje, esse capítulo 1, constitui-se de um hino. Então, todo o texto que nós lemos hoje, na verdade, é um hino. É um hino introdutório da carta. E o escritor, primeiro ele apresenta como sendo Paulo, para poder credibilizar a carta, como eu acabei de dizer. Depois ele faz a saudação chamada Paulina, mais uma vez, para poder credibilizar a carta, né? E aí começa esse hino belíssimo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto ele se volta ao engrandecimento do Pai, né? Por quê? Porque o Pai, pelo Espírito, derramou suas bênçãos em virtude da união com Cristo. O autor ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, o nosso objetivo é estar em comunhão com o Pai, que é a fonte de toda a bênção. Só que nós não conseguimos por nossa conta própria, por isso que nós precisamos nos unir a Cristo. E Cristo, que é ser humano, mas que é Deus, ele é o único mediador que nos leva ao Pai. Único. Aliás, essa teologia é bem conhecida pela igreja, e os nossos irmãos protestantes até pegam alguns textos para dizer assim, só existe um intercessor, não existe santos, não existe Virgem Maria, né? Os protestantes falam isso, porque eles não entendem o que significa a palavra intercessão dos santos, né? A intercessão dos santos é diferente da concepção de Jesus como intercessor. Nós poderemos chegar à realidade do Pai ou realidade de Deus somente quando nos unimos a Jesus, né? Por isso que Jesus é intercessor, é a única ponte, né? Agora a intercessão dos santos significa outra coisa, né? Que a gente pode falar disso em outro momento. Ou seja, o santo é um irmão na fé que reza por mim, somente isso. Da mesma forma como eu rezo, eu oro por outro que me solicita oração. Mas isso é um assunto para outro momento, né? Então, o escritor ele apresenta Cristo, né? Cristo que quer se unir a nós. Ele que nos escolheu, ou aliás, o Pai nos escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, uma coisa importante para mim e para você. Você existe. Muito bem, você existe. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus sonhou com você desde antes de criar o mundo. Minha gente, Deus, ele pensou em toda a obra da criação.
Deus não é igual muitos construtores, do jeito que muitos construtores são. Sabe aquelas pessoas que começam a obra, vamos ver o que vai dar, a gente vai fazendo, a hora que acabar o dinheiro a gente para, sabe? Não planeja gastos, não planeja o quanto tem bem para gastar, não planeja a forma de como construir, vamos fazendo. Deus não. Ele pensou no começo, no meio e no fim. Ou seja, eu e você, nós estávamos no pensamento de Deus antes dele criar todas as coisas. Olha como nós somos importantes para Deus. Por isso que ele enviou o seu filho para derramar o seu sangue em nosso benefício. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos importantes. E ele vai falar assim, Deus nos predestinou para sermos seus filhos, desde antes de nos criar. Essa foi a decisão da sua vontade. Olha que bonito isso, minha gente. Isso daí, esse fato, deve tirar do nosso coração toda tristeza. Sabe quando a gente começa a entrar numa certa melancolia? Eu não sei por que eu nasci, nada dá certo, as coisas não caminham. Eu vejo outras pessoas vivem tão bem, minha vida nada dá certo, eu não dou certo no amor, eu não dou certo no dinheiro, eu não dou certo no trabalho, eu não dou certo na família, eu não dou certo. Olha, se você não dá certo, então replaneje, se reinvente, se recrie para você dar certo, porque Deus te criou para dar certo. Deus te criou para dar certo, Deus não criou nada para dar errado. Ele é Deus, minha gente. Para de reclamar da vida. Para de reclamar do trabalho, para de reclamar da família, para de reclamar da igreja, para de reclamar das pessoas. Faça algo para poder melhorar. É claro que nem tudo depende de nós, mas o que depende de nós, o que depende de você, vai lá e faça. Sabe? Tem vontade de morrer, tem vontade de sumir, tem vontade. Tá bom. Você tem vontade? Faça morrer essa vontade. Assuma a sua história e procure ser uma nova versão de você mesmo. Porque Deus te criou para você ir além de onde você está. Prestou bem atenção? Né? Essa foi a decisão da vontade de Deus, desde antes da criação do mundo. A nossa plenitude. Né? E ele, no sangue de seu filho, vai dizer o versículo 7, pelo seu sangue nós somos libertados. Nossas faltas são perdoadas, né? E Deus derramou profusamente sobre nós a sua sabedoria e prudência. Olha só que bonito isso, minha gente. Chega a ser um pecado até grave quando a gente fala assim, eu não sei por que eu existo, eu não quero mais existir, eu quero morrer. Não. É injusto isso, porque Deus ele entregou o seu filho, aquilo que ele tinha de mais precioso desde toda a eternidade, para sofrer por nós, para morrer por nós, cada cravo entrando nas mãos, nos pés de Jesus, cada chicotada, né? Cada ferida, cada punhalada, cada sofrimento que não pode ser medido por nenhum ser humano, porque ali pesou o pecado de todos. E a gente diz assim, eu estou desanimado. Olhe para a cruz, cria vergonha na cara, vai enfrentar sua vida e transforme sua vida. Você é capaz de se transformar, de se recriar a você, a seu casamento, a sua família, não sei. E fica na melancolia e não sai do lugar. Bora levantar, para de lamento, vamos enfrentar a vida. Olha para a cruz, o que ele fez por você. E o versículo 9 vai dizer o quê? Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão ele determinou em si mesmo. Cristo quer recapitular o universo inteiro e quer recapitular a minha vida, a sua vida. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Você que está me escutando, você não está me escutando à toa, é porque você conheceu já um pouquinho de Cristo e você está conhecendo um pouco mais a cada dia. E quem que te deu essa oportunidade? Não foi você. É claro que tem a nossa resposta, nos diz o catecismo. Mas primeiro foi Deus. Deus nos seduziu, nos chamou. Porque Ele quer revelar o projeto, o mistério da sua vontade. Né? A palavra mistério aqui, diferente do que da palavra mistério lá no livro
de Daniel, lá no livro de Daniel, aliás, nos textos apocalípticos, a palavra mistério significa o quê? Alguma coisa que vai ser desvendada, vai ser desvelada, mas que o vidente já conhece, porque Deus o revelou, né? Então você pega os textos apocalípticos, Daniel, Apocalipse, enfim, vai aparecer essa palavra mistério, quer dizer isso. O vidente em Daniel é Daniel, em Apocalipse é João. O vidente já recebeu a informação, a revelação. Então ele vai desvelando para o leitor conhecer. Aqui, na carta aos Efésios, o mistério é alguma coisa que já aconteceu, que já foi mostrada. Olha só que bonito. Que já foi mostrada. Aliás, eu falei bastante disso para os seminaristas que eu dou aula, porque na primeira parte do catecismo tem uma parte que fala bastante de mistério, né? Eu falei bastante isso, que é essa visão da carta aos Efésios. Mistério aqui não é algo que ainda vai ser mostrado. Não, é algo que já foi mostrado, mas que nós não conhecemos totalmente. Por quê? Porque a plenitude do que Deus criou ainda vai acontecer quando Jesus voltar à segunda vinda. Então nós conhecemos já, mas não conhecemos o todo. Porque ele vai voltar e vai tomar pleno todo o projeto. O projeto arquitetônico de Deus, né? É muito bonito dizer isso. Deus, ele projetou tudo que existe. E esse projeto arquitetônico, ele vai ter fim, ele vai se concluir quando Jesus voltar. E aí toda a obra será planificada, né? A obra realizada por Deus vai ser apresentada para todo sempre, para a igreja, por nós. A mais perfeita de todas as arquiteturas. Que bonito isso. E nós já conhecemos. Nós somos católicos, nós temos a plenitude da revelação, mas não conhecemos a totalidade. Por quê? Porque tem coisas que vão acontecer. Mas nós já conhecemos o cerne, o principal, né? Hoje, por exemplo, você ouviu da minha boca que você é importante. É só você olhar para a cruz, que foi por você. Então você já conheceu. Agora, você mudar de postura, mudar de sentimento, mudar de caminho, aí já depende de você e não de Deus. Você pode continuar aí na sua mesmice, no seu lamento, ou você pode criar vergonha na cara, levantar-se e dar um rumo diferente na sua vida. Depende de você. Depende de você. Porque Deus, ele fez de tudo. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Te criou esse universo perfeito, que os homens estão destruindo cada vez mais. Tudo bem, né? Nos criou, tem um projeto, um sonho maravilhoso para nós. Só que depende de nós realizar da melhor maneira possível. E não dele. O que ele tinha que fazer, ele fez. E ele continua a fazer quando ele é evocado por nós. Nós não estamos sozinhos. Que palavra bonita, né, minha gente? Que Deus nos ajude. E que esse testemunho de Santo Inácio de Antioquia, nesse dia tão, para mim pelo menos, tão importante, essa celebração litúrgica dessa quinta-feira, ele interceda por nós. Esse testemunho tão lindo de garra, né? De bravura, de fortaleza, que às vezes nós perdemos na nossa vida, né? Então, bora pra frente, minha gente. Desejo uma quinta-feira cheia de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, seus estudos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.